como é que está o Prevuna. Pergunta tanto que ele chega a perguntar que, será que eu vou me aposentar? Vai ter dinheiro para pagar a mim? Né? O Prevuna está quebrado? São vários os questionamentos que estão sendo feitos nesse sentido. Né? Não só o sindicato, mas há vários colegas, um com o outro, questionando esse projeto que foi até então votado no ano passado, se não me engano, em novembro do ano passado. Isso. Chegamos a um ponto muito, muito importante da nossa TV SB1. TV Cispum, ó, Naldinho. Tô aqui misturando a TV SB1, né? Nós estamos nos estúdios da SB1, isso. Né? O TV Cispum, eu acho que é um dos principais espaços e um dos principais temas que estão aguardando. Vejam só. Na nossa live no dia 16 de outubro, foi questionado ao senhor prefeito e ao vice-prefeito que, naquele momento, nós estávamos num processo de reforma da Previdência, que, de fato, né, em 2018, ocorreram várias mudanças, algumas necessárias, outras que trouxeram vários prejuízos para os trabalhadores, e que, naquele momento, nós dizíamos que essa conta iria chegar para os municípios, porque é importante nós entendermos que matéria previdenciária é de competência da União, né? Os municípios não podem legislar em cima de previdência porque eles têm uma lei nacional que precisa seguir. Ora, se nós precisamos seguir a lei federal e houve mudança na lei federal, é lógico e óbvio que iria chegar para nós como chegou. Chegou em 2020. É importante frisar. E por isso que em 2020 nós perguntávamos ao prefeito se ele iria, como ele iria organizar com relação às reformas que estavam sendo exigidas naquele momento, que, salvo engano, foi exigido que fosse implementado o aumento da alíquota e a previdência complementar até setembro de 2020. Mas aí houve uma transferência, né? E aí deixaram o prazo lá para dezembro. Mas a gente perguntava como ele iria se comportar com essas reformas. E aí o prefeito, no momento, e mais precisamente por volta de 1h e 15 minutos e 39 segundos da entrevista, ele falava que tinha conhecimento, né, dessas reformas, dessas exigências, e que nós, sindicatos, seríamos peças fundamentais para auxiliá-lo na organização dessas possíveis reformas que iriam acontecer. E que iríamos encontrar saídas juntos e juntas. E o que aconteceu esses dias? O conselho, como eu falei lá na primeira pergunta, o conselho do Prevuna, ele é extremamente atuante, responsável e comprometido como os demais conselhos. E o Prevuna, ele vem discutindo desde 2018 e, na sequência, todas as reformas da Previdência que seriam e iriam ser implantadas no município. Todas as vezes que chegava um tema, o conselho ia, discutia, entendia, porque não tinha como o município não se adequar à lei. É uma exigência da lei, do governo federal que os municípios, foram duas exigências, que o município se adequasse às alíquotas, ou seja, 14%, e a previdência complementar. Quem passasse do teto iria contribuir a mais. Essas duas exigências foram longas discussões dentro do conselho, pelo qual nós também fazemos parte. Pessoas extremamente responsáveis também contribuem lá no conselho do Prevuna. E o ano passado foi o ano que o conselho batia a tecla. Por quê? O aumento da alíquota para 14% do servidor ia acontecer, mas também aconteceu o aumento para 28% da patronal,
que é a parte da prefeitura. E é lógico, não precisa ser matemático para entender que aumentando a contribuição ia aumentar o dinheiro no Instituto de Previdência. E o Conselho extremamente preocupado. Por que é que essa lei não vai? Encaminha logo. Se é uma exigência, o Instituto, o Prevuna, vai receber punições, restrições por não enviar a lei. E essa exigência ficou em 2020 e quando nós discutíamos a alíquota, foi colocado pela administração a possibilidade de se juntar os fundos. Que para nós não somos contra, não. Pelo contrário, nós estávamos discutindo, porque em 2015, quando separa-se os fundos previdenciário e financeiro, ele ataca exatamente um dos princípios da Previdência, que é a solidariedade. Então, os dois fundos atrapalhavam mais do que ajudavam. Porque eu tinha um fundo, que era o financeiro, zerado de recurso, e eu tinha um fundo com recurso, mas que eu não ajudava esse a se aposentar. A aposentadoria não procede assim. Eu passo minha vida contribuindo, né, para que aqueles aposentados recebam. E quando eu for, vai ter alguém que vai estar contribuindo para que eu receba o meu salário. É o princípio da solidariedade. E com a divisão dos fundos, isso não existia. Porém, era a lei do município. 2 fundos. Isso é fato, existia. E se discutia no conselho todo momento que a junção ela era necessária em um determinado momento, mas que precisava de um profundo estudo e de uma profunda discussão e debate com relação a essa dessegregação de massa, que é a junção dos fundos. Bem, nas últimas reuniões que nós participávamos, foi um debate caloroso. Nenhum conselheiro concordou que houvesse a junção dos fundos da forma que estava sendo pautada ali naquela reunião. Nós sempre dizíamos, isso vai ser o último passo. Nós sugerimos várias questões antes de fazer a junção desses fundos. E o que foi dito na reunião para nós? Que não haveria a junção dos fundos até que houvesse um estudo e um debate muito profundo com relação a isso, para que a gente tivesse segurança do dinheiro que estava no fundo previdenciário. Porque o financeiro já não tinha dinheiro, mas esse pessoal já recebe mesmo pelo município, pelo aporte, que hoje ficava uma média de R$1.172.000 mensais que a prefeitura faz ao Prevuna, para poder o Prevuna conseguir pagar os aposentados que estão no Prevuna hoje. Pois bem, quando foi em setembro do ano passado, foi aprovada a lei da alíquota. Vou frisar. O aumento da alíquota, uns ajustes na lei e uns ajustes com relação à parte financeira do corpo administrativo do Prevuna. Que não era justo o presidente do instituto receber um salário mínimo, praticamente. Então, houve esses reajustes. Só que, infelizmente, nos induziram de forma... E aí eu estou falando isso com muita transparência, muita tranquilidade, porque nós já colocamos isso na mesa... E aí eu vou explicar para vocês o que houve. Com má fé, foi colocado isso dentro do projeto, sem que ninguém percebesse. E aí, no penúltimo artigo da lei de 2022, que aprovou o aumento da alíquota, que é lei, que não tem para onde correr, tem que aumentar a alíquota, votando a favor ou votando contra, a alíquota ela precisa aumentar, ajustar a alíquota. Mas ninguém
nem conselho, nem sindicato, nem a Câmara tinha conhecimento que haveria ali, de forma muito pequena, a revogação da lei que existia, a separação dos fundos, que é a Lei 1703. Ela revogou essa lei, ou seja, a partir daquele momento não só foi a alíquota, deixou de existir os dois fundos e existe um fundo só. E aí o que aconteceu? Na última quarta-feira, veio à tona alguém, algum abençoado ou abençoada, percebeu isso, coisa que nós precisamos assumir esse erro, sindicato assumiu o erro, conselho assumiu o erro, Câmara assumiu o erro, que nenhuma dessas três instâncias perceberam esse absurdo que houve nesse projeto. Mas eu falo absurdo não é pelo fato de juntar os fundos, porque eu já expliquei a vocês. É o fato de ter passado por cima das instâncias que discutia isso e que discute isso. Porque é o conselho do Prevuna que precisa discutir e aprovar isso aí. E foi passado para nós de forma desleal. Foi passada sem ninguém perceber. E aí tá uma discussão, todo mundo está em pânico, porque estão espalhando informações de que as pessoas não vão se aposentar mais, de que não tem mais dinheiro. Tem um grupo querendo ir embora para contribuir para a INSS. Porque, gente, primeiro tenham calma, certo? Se acalmem. As coisas são ruins, mas não são tão ruins como as pessoas estão informando. Eu tô colocando isso para vocês porque segunda-feira, no dia que meu netinho nasceu, no dia 23. Dia 23. Nós nos reunimos, conselho, gestão e alguns vereadores. E tudo isso que eu estou pautando para vocês agora foi pautado na mesa, para todo mundo ouvir. E foi colocado a angústia e a quebra de confiança que existiu ali com aquele ato que a gestão cometeu. E eu friso que, mais uma vez, não há respeito nos conselhos de políticas públicas. E são os conselhos que aprovam ou desaprovam, inclusive, as contas públicas, porque agora mesmo, no mês de março, tá todos os conselhos fazendo lá seus relatórios para poder prestar conta e assim dar, vamos dizer, dar aval àquilo que o município está fazendo. Eu estou passando essa informação para vocês, volto a dizer, porque isso já foi discutido lá no conselho. E aí, o que foi que caminhou no conselho? Nós desabafamos tudo que nós tínhamos que colocar. Todo mundo ali assumiu seu erro, inclusive a gestão assumiu o gravíssimo erro que cometeu. Nós colocamos a deslealdade, a descredibilidade, a má-fé que foi feita esse processo. A Câmara também assumiu que ninguém tinha conhecimento, porque vale ressaltar, gente, a oposição da Câmara votou contra o projeto. Mas eles votaram contra as alíquotas. Nenhum vereador da Câmara, assim eu acredito, sabia dessa deslealdade que foi colocada no projeto. Nenhum vereador sabia. Votaram a favor do aumento da alíquota e contra o aumento da alíquota. Só. Ninguém fez comentário, ninguém fez debate sobre a junção dos fundos. E os servidores efetivos da Câmara também fazem parte do conselho. E nós, conselho, sindicato, nós fomos no debate da alíquota confiando na gestão que de fato ali só era o debate da alíquota. E quebramos a cara porque nós precisamos aprender que a gente precisa ler, reler, consultar leis para que a gente não passe pelo que nós passamos por duas vezes. O primeiro projeto com os diretores adjuntos
e agora, com o projeto da Câmara, os dois passaram sem o conhecimento de nenhum. E esse pior, porque se trata de algo muito mais grave e que causou um constrangimento, um aborrecimento enorme para essas instâncias que eu citei agora. E aí nós direcionamos da seguinte forma. Nossa preocupação é a garantia dos recursos que tem no fundo previdenciário, que hoje está em média de 22 milhões. E a nossa preocupação é o seguinte: esses 22 vão ficar garantidos? Porque pela lei não tem nenhuma garantia. Como é que vai ficar o aporte da prefeitura, que hoje é 1 milhão, quase 1 milhão e 200? Como é que fica o aporte a partir de agora? Como é que o fundo ele vai se manter? Não estou falando do financeiro. Que o fundo financeiro, ele já está zerado. Eu falo é do fundo previdenciário, que são aqueles trabalhadores que entraram no município em 2009, no último concurso. Então, nós acertamos lá no Conselho, com Câmara de Vereadores, é lógico, representado, Gestão e Prevuna, que dia 6 agora de fevereiro está sendo encaminhado para o Conselho, tá? Para o Conselho apreciar um novo projeto de lei que traga todas as garantias daquele recurso e outras dúvidas que tem com relação ao caminhar agora do Instituto de Previdência. O que eu tenho a dizer a vocês é que vocês não se apavorem, porque passou, infelizmente, sem ninguém saber, mas nós não vamos permitir, né, e inclusive com garantias da administração naquele momento, né, de forma presencial, né, para todo mundo ver, que isso foi causado despercebido. Mas a pergunta foi o seguinte: se vocês perceberam, por que não convocaram o conselho, deixaram a população inteira saber primeiro e o conselho não sabia? Quem nos garante, foi outra pergunta, quem nos garante que de fato vocês não vão fazer a mesma coisa? Mas aí, a dia 6, esse projeto está chegando e a partir de agora, minha gente, é barba de molho. Nada passa sem que todos possam ver linha a linha para não ocorrer um problema dessa natureza. Então, nós estamos trabalhando em conjunto agora para proteger o que tem no Prevuna, porque os fundos agora estão unificados. Na verdade, só tem um fundo. Porém, ninguém vai deixar de receber seu salário. A ideia é de que os 22 milhões eles fiquem garantidos na aplicação durante 20 anos, que é quando começam a se aposentar essas pessoas. E o restante vai caminhar da mesma forma, porque o aporte vai ser menor, é lógico, porque vai ser somente o complemento, mas até então nós não sabemos ainda, porque está fechando a primeira folha, quanto aumentou de contribuição para o Prevuna, porque tanto aumentou a alíquota do servidor como aumentou a patronal, quanto foi que aumentou, quanto será o aporte, quais essas garantias, como nós vamos garantir, como será o projeto de lei aberto a nós, conselho, organizarmos juntos e juntas esse espaço. Então, se acalmem. E aí eu estou falando se acalmem para esses servidores que entraram em 2019. Porque os que se aposentaram antes, a gente já não tinha dinheiro, minha gente. Nós já não tínhamos dinheiro. Nós estamos recebendo, eu digo sempre, são inativos não, são aposentados ativos, porque estão aposentados, mas recebem da prefeitura, que é o aporte. E aí, se acalmem, que nós vamos fazer o possível e o impossível, juntos, unidos, para que a gente possa garantir todos esses recursos. Então, explicando a vocês, né, que aconteceu essa infeliz ação da administração. Eu espero
que não aconteça mais isso, que as instâncias sejam respeitadas. Nós estamos ali para isso. Inclusive, para que existe o conselho, se não for para discutir, deliberar, fiscalizar, encaminhar? Respeitem o conselho, todos os conselhos, porque nós não estamos para brincadeira. Nós estamos para contribuir, mas nós estamos também colocando os nossos CPFs, validando as decisões e os encaminhamentos da gestão. E caso haja mais uma forma de desrespeito com relação a essas duas barbaridades que aconteceram nesses últimos dias, infelizmente, nós vamos ter que tomar atitudes drásticas, como vocês também tomaram drasticamente com a gente quando decidiram passar por cima das instâncias que discute e debate, porque nós temos responsabilidade com os nossos recursos. Eu sei que vocês também têm responsabilidades, mas não precisa estar fazendo discussões, encaminhamentos de projetos de forma às escondidas. Porque quando a gente envia alguma coisa às escondidas é porque alguma coisa tem de errado. E volto a dizer, o prefeito, ele tem o poder de encaminhar qualquer projeto que ele queira, porque ele tem esse poder, ele tem a caneta. Mas garanta a sua fala na questão da gestão participativa, da contribuição da sociedade, da contribuição do sindicato. Então, que o senhor prefeito não permita mais que isso aconteça da forma que aconteceu. Isso traz a quebra de confiança, mas também a gente perde a credibilidade que nós temos em uma gestão que nos prometeu tanto e tantas melhorias e que a gente vai cobrar para que a gente possa avançar de fato, porque a gente também acredita que as pessoas querem o nosso bem também. Então, que isso não volte a acontecer de forma alguma. Porque a partir de agora, além de estarmos de olho em todos os espaços, causou, na verdade, um desconforto muito grande dentro dos conselhos, uma angústia muito grande da gente ser desrespeitado. Isso foi muito ruim para todo mundo. E eu acho que o desrespeito e a angústia ficou nas 3 instituições: conselho, Câmara e sindicato. Porque todos nós somos enganados para fazermos um debate naquilo que de fato queriam. Que isso não volte a acontecer. Ok? Se acalmem, servidores e servidoras, que nós estamos na área buscando o melhor para nós e para garantir que ninguém seja prejudicado, porque ninguém vai permitir que eu também quero ser uma servidora daqui a alguns dias aposentada. Se acalme e dizer que no final do mês ele vai receber sua aposentadoriazinha normal. Exatamente. Né? Não vai ter, como estão dizendo, aí a gente tem escutado muito, dizer que vai chegar ao final do mês e eu não vou receber. Não, isso é conversa. Né? Exatamente. São conversas paralelas que o pessoal gosta de inventar. E também dizer àquele que está prestes a se aposentar que também dê continuidade no seu processo, que nada foi prejudicado. Tá certo? Fique tranquilo. Que a gente tá atento agora, né? Vamos dizer assim. Infelizmente passou, né? Os jurídicos falharam. O jurídico de todas as instâncias Isso falharam, mesmo. né? Que ninguém percebeu isso. E aí, quando me perguntaram, eu disse, infelizmente, eu não sou do conselho, mas eu assumo o erro pelos meus representantes. E aí eu, Ana Isabel, assumo o erro dos meus representantes, porque eu confio nos nossos representantes lá do Instituto de Previdência. Nós temos 6 assentos no Instituto. E todos 6 com compromisso, com responsabilidade, com confiança e com a vontade de fazer diferente, igual aos demais que também contribuem para o mesmo conselho. Então, eu assumo o erro porque realmente falhamos. E eu acho que é muito digno quando a gente olha no olho das pessoas, como nós fizemos isso dentro do conselho, e dissemos, você errou, você foi desleal, você agiu de má fé, mas eu também errei. Né? Eu errei por não ter visto. E isso não pode acontecer. Então, que precisa ser dito tudo aquilo que tem que ser dito, mas olhando no olho das pessoas com respeito do início ao fim. A gente entra nos espaços, a gente diz aquilo que a gente quer, mas com muito respeito ao outro. Porque quando a gente respeita o outro,
a gente não admite desrespeito com a gente. Então é isso que eu prezo demais. Eu jamais, todas as vezes que eu vou para um espaço, até aqui mesmo hoje, antes de entrar, eu peço ao Espírito Santo que ele não permita que eu fale nenhuma palavra que desrespeite as pessoas. Que eu fale aquilo que de fato aconteceu, mas sem faltar com respeito a ninguém.